Deixa eu só começar a gravar aqui, eu acho que já começou a gravar, beleza? Pessoal, bom dia. Estamos aqui presentes para o nosso último encontro de eletrônica digital. Parabéns a todos vocês, guerreiros e guerreiras, né? Tem que agora colocar e incluir a todos, né? De maneira que vocês conseguiram chegar nessa parte do curso e tal, não desistiram. Eu sei que é bastante trabalhoso, não só para vocês, para nós professores também. A gente viu alguns relatos de colegas professores que também estão com dificuldades, né? O semestre é muito corrido, mas a nossa intenção de estar aqui num sábado, né? De sábado para domingo, é tentar aliviar um pouco disso, para que não tenha uma sobreposição com outras atividades de vocês. Então, já que nós estamos aqui, todo mundo acordado dia de sábado, ninguém pode ir para a praia, vamos lá. Professor, o senhor disse que ninguém desistiu. Se preocupe, não que a gente desiste hoje. Não adianta mais, tá fechada a supressão, né? O engraçado é que a maior reclamação que eu recebo é que a supressão deveria ser depois da final. E o pessoal ainda não entendeu que a supressão não é para sair sem reprovar. Não funciona para isso. Mas vamos lá, galera. Pessoal, vamos aqui, por partes. Na primeira questão, essa prova aqui, deixa eu só fazer um comentário aqui antes, pessoal. Nessa prova aqui, a gente aborda basicamente conteúdo de memória, mas em dois momentos em particular, a gente tem, é lógico, a interação com o nosso conteúdo tradicional, né? Não dá para se livrar completamente da outra parte do nosso curso, beleza? Então, vamos aqui na primeira, certo? Para a primeira questão, pessoal, a gente tem um problema em que você vai construir um banco de memória, né? Um conjunto de vários chips de memórias fictício. Nesse caso, nessa primeira questão, você não precisa implementar a simulação do Proteus, né? Você vai fazer a parte teórica apenas. Então, você faz lá no seu caderno, ou você faz lá na sua tabela do Excel, no seu Paint, ou você usa lá o Proteus apenas para organizar, não tem problema. O importante é que eu consiga entender aquilo que você vai passar para mim, tá certo? Então, nesse problema, você tem um chip qualquer genérico, tá certo? Um chip fictício de memória. Meu Deus, vai voar tudo aqui, acho que eu vou fechar a janela. De 512 KB, pessoal, tá certo? Então, veja só, lembrando a todos que a informação de uma memória, ela depende de dois números, né? Então, eu coloquei aqui, mas de forma explícita para lembrar vocês, 512 KB é 512K por 8 bits. Todo mundo lembra disso, né, pessoal? E aí a gente pergunta, vamos lá. Na letra A, esse circuito aqui, ó, de 512K por 8, esse chip de memória fictício, né? Teria um circuito integrado, ou seja, um chip, um CI, com a numeração do seu barramento de dados, de endereço, de controle, que é barramento de controle, pessoal. É a leitura, a escrita, é o enable, né? O chip select, a alimentação, o terra. De quantos pinos? Tá certo? Então, você vai ver, ó, para ele abarcar todas as funcionalidades relacionadas a uma memória de 512K por 8 bits, eu preciso de tantos bits para dados, tantos bits para endereço, preciso da alimentação e do terra, preciso colocar a leitura e a escrita. Então, você vai dizer aqui, mas por favor, gente, eu já aviso logo de agora. Vamos supor que você fez as contas em casa, fez tudo certinho as contas em casa, aí colocou, ele precisa de 4 pinos. Estou dizendo que é a resposta não, só estou no caso de 4 pinos. Aí você, na hora de mandar a resposta para a prova, você coloca assim, 4 pinos. Está errado. Quero que você me informe como é que você chegou a esse número mágico, né? Uma vez que ninguém aqui está utilizando do tarô, ou mapa astral do chip de memória, ou jogou um búzio, ou bateu um tambor, eu quero que você explique como é que você chegou àquilo. Perfeito? Então, escreva. Se colocar só o número, não pontua. Beleza? Vou colocar aqui bem grande, ó. Justifique. Certo? Na letra B, o que é que você vai fazer?
você vai propor um esquemático, que é isso, você vai fazer as ligações. De novo, não precisa ser no Proteus. Você pode fazer à mão, se você quiser, ou no nosso bom e velho pente de guerra, tá certo? De um banco de memória, o que é um banco de memória? Um conjunto de memória maior formado por esses chips aí. Esse banco de memória, ele terá ao todo 4 MB. O que é isso? 4 MB por 16 bits, utilizando vários chips daqueles anteriormente mencionados. Beleza? Então, você vai fazer lá o esquema, vai ligar, lembre-se de ligar os chip selects, lembre-se de ligar a leitura e a escrita, lembre-se de ligar os endereços, lembre-se de ligar os dados, tá certo? Não, esse chip aqui ele não existe, pessoal. Esse chip aqui ele é fictício, mas no Proteus eu acho que existe uma memória de 512, não vou ter na cabeça. Você não precisa fazer no Proteus não, tá? Perfeito? No nosso lado do Proteus, se eu não me engano, ele era de 1K. Não de meio mega. Não tem problema. Não tem problema ele ser feio, não. Mas agora, se for o caso do Proteus, Pablo, o que eu indico é o seguinte, ó. Você não encontrou aqui, ó, um chip de memória. Na letra A, o chip de memória. Para ficar mais bonitinho, né? Como o Vasco colocou. Aí você encontrou lá o número de pinos. Vamos supor que seja 12 pinos. Perfeito? Você pega no Proteus algum chip qualquer com 12 pinos e insere e renomeia lá os pinos para ficar da forma que você quiser. Aí você tem um chip fictício. Tá certo? Pode ser qualquer chip desse. Portanto, que ele tem a mesma quantidade de pinos. Aí você, quando for ligar, óbvio, respeita aquela numeração. Endereço com endereço, os dados, etc. Chip select. Perfeito? É uma opção para quem quer fazer no Proteus. Mas cuidado, gente. Cuidado, tá? Quando o remédio é pior que a doença, você fica com a doença. Se você for fazer lá no Proteus e tal, eu vou criar esse chip fictício, e aí eu vou criar o componente. Tem como você criar o componente do Proteus, você coloca o número lá, mas ele bugou, ele está dando muito problema, ele não está aceitando, está fechando lá o Proteus. Pare. Faça lá no Paint, velho de guerra, faça à mão. O importante é você fazer. Então não é obrigado a ser no Proteus, tá? Como eu estou falando do Proteus aqui nessa letra B, vai ter alguém que vai assistir na velocidade 4x aqui essa explicação e vai pensar que era no Proteus. Então, não é obrigado. Tá, pessoal? Na verdade, nem cita aqui. Quero que você faça esse esquemático, é teórico, não precisa simular de jeito nenhum. Tá certo? Pronto, o Pablo disse que já até criou e dá trabalho realmente. Beleza? Na letra C, eu pergunto para esse banco aqui, né, para esse banco de memória, qual é o endereço inicial e final para cada chip utilizado no arranjo anterior? Então, eu usei 2 chips só. O endereço do chip, aí você chamou chip alto ou chip baixo, chip 1, chip 0, chip 1, enfim, deu nome, vermelho, laranja, como a gente usou, né? Lá quando colocou as cores e tal. O arranjo anterior é do item B. O arranjo anterior é aquele item B. Tá certo? Então, qual o endereço, né, associado a cada um dos chips que você utilizou na questão anterior? Inicial e final. Você coloca lá. Tranquilo? Tem alguma dúvida dessa primeira questão, galera? Podemos avançar? Mole, né? Essa daí tá fácil. Vocês já trabalharam, foi com giga, para trabalhar com meio mega. É mansinho. Eu pensei em sacanear vocês, em vez de colocar aqui 512K, pensei em colocar meio mega. Só para ver vocês, que é a mesma coisa, pessoal. Não é isso? Mas não fiz isso. Sou uma pessoa do bem. Vamos para a segunda. Alguma dúvida aqui, pessoal? Temos alguma dúvida? Podemos continuar? Opa, me Steam querendo abrir aqui sozinho. Vamos lá, então. Na segunda questão, pessoal, eu tenho uma célula básica de memória, né? Vocês já conhecem essa célula básica de memória, né? Não é possível que tenha alguém hoje aqui, nesta altura do nosso campeonato, sem saber o que é essa célula básica de memória. Eu coloquei até aqui, inclusive, a tabela dela, como é que ela funciona. Tá certo?
né? Essa célula básica de memória, como vocês sabem, ela é o nosso esquemático lógico que a gente usou para explicar, né, como se dá o armazenamento de um único bit. Tá certo? Aqui é um E, né? De um único bit. E dentro dessa célula, você sabe que tem um conjunto de portas lógicas, né? A gente até trabalhou, a gente viu que aquelas portas NAND, onde é que ela fazia o flip-flop, onde é que entrava as entradas de comando dela para leitura e escrita. Então, a gente já trabalhou, tem nos slides lá que está com vocês, tem qualquer livro razoavelmente, né, honesto de eletrônica digital, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Sabendo desse comportamento aqui, você vai supor que você é o projetista de um chip de um processador, né? Bem antigo, lá da década de 70. Por que eu coloquei essa aqui, né? Além de lembrar muito a questão do tipo do ENAD, esse tipo enunciado, eu queria um chip com a densidade de memória RAM de apenas 128 bits. Note, pessoal, densidade está em maiúsculo e negrito, pessoal. Tá certo? E aqui, ó, eu tenho apenas um número. Vocês sabem que a memória é dada por 2. Mas, como é que você vai identificar esse número, a capacidade de memória dele? Você sabe que o barramento de endereço desse processador, esse processador que você está criando lá no início da década de 70, né, junto com a Intel, como alguém colocou aí, né, 4004, que foi o primeiro da Intel, os caras começaram a fazer uma calculadora, viram que tinha algo muito bom na mão e desistiram. Fizeram um processador. Ele pode endereçar no máximo uma memória, né? O endereço de memória pode chegar no máximo até 0F. Então, é o endereço final da memória RAM, perdão, né? Eu deixei claro aqui, da memória RAM desse processador. Então, com esse endereço final e a densidade da memória, você sabe aquelas duas informações. Perfeito? Então, o que é que eu quero? Você vai propor o esquemático de implementação lógica interna do chip. Então, você não vai ligar um banco. Você vai ligar como estaria dentro do chip as células de memória RAM capaz de implementar a memória de 108 bits desse processador. Tá certo? Então, é como vai estar conectado essas caixinhas lá dentro do processador. Tá certo? Beleza? E onde é que essas caixinhas vai estar no endereço de dados, mas, você vai implementar essas caixinhas lá dentro do processador utilizando multiplexadores 2:1, também conhecido como decomposição de Shannon. Tá certo? Então, você vai dizer onde é que está armazenada. Você sabe que são 128 caixinhas, né? Como é que está ligada essas 128 caixinhas dentro do processador? Quem é que é ligado em dado, quem é que é ligado em endereço, como é que é ligado o read, write, enfim. Você coloca. Detalhe, pessoal. Você sabe que dentro da caixinha dessa, tem um componente chamado buffer. Lembra aquele triangulinho? Tá certo? Tem ativado lá por 0 e tal. Você vai usar um multiplexador lá também. Por quê? A função dela não é chave? Na verdade, você vai substituir ele por um multiplexador. Então, você vai utilizar um MUX 2:1 para fazer aquele papel. Sabe sim, pelo amor de Deus. Eu vou ter que desenhar para vocês, pessoal. Lógico que vocês sabem. Ele é assim, né? Ó. Perfeito? Pessoal, essa daqui tá de graça. Só não faz essa quem não quer, né? As 3 primeiras questões são 4. As 3 primeiras questões vocês fazem hoje, daqui para 10 horas, e aí você tem o restante até domingo, meia-noite, para fazer. Aí a gente não almoça, não, é? 10 horas já vai almoçar. Não sei que vocês 10 horas agora, tem que fosse da noite. Não, 10 horas da manhã agora. Vocês fazem jogo rápido.
Vamos lá. Aqui, ó, nesse cara aqui, essa entrada aqui que eu vou chamar de C de controle. Aqui, I de input. O de output. Beleza? O que é que acontece, né? Quando você tem essa bolinha aqui, ou seja, quando C é igual a zero, C é igual a zero, o que é que acontece? Ele se comporta como uma chave fechada, não é isso? Mamãe, fechar aquela porta. Oi? Desculpa, errei. Liguei sem querer. Foi mal. Ele se comporta como uma chave fechada. Opa, é o contrário. Vou colocar aqui, ó, de vermelho, para saber que é a chave. Quando C é igual a zero, chave fechada. Tá certo? Beleza? Ou seja, ele conecta quem está na entrada I a quem está na entrada O. Tudo bem? Quando C é igual a 1, galera, o que é que acontece? Acontece isso aqui. Chave aberta, né? Ou o nosso tri-state, estado de alta impedância. Não, C não. Agora de vermelho. Perfeito? Vasco, densidade é um resultado que indica... Só ler a pergunta aqui, porque apareceu um questionamento a respeito do enunciado. Densidade da memória indica quantos bits, quantas unidades lógicas mínimas, quantos bits ela consegue armazenar. A gente sabe que a densidade está correlacionada aos dois números que falam da capacidade, um pouco diferente, tá certo? E aí, se você voltar para a aula, talvez com um pouquinho de mais calma, você ache que a gente já fez várias vezes essa conta. Como é que chega nessa conta? Beleza? Então, veja só, pessoal. O meu buffer, ele funciona assim, ó. Quando C é igual a zero, eu ligo as duas pontas I com O. Quem está em I sai em O. E quando C é 1, eles estão desconectados, que é o estado de alta impedância. Como é que funciona o multiplexador, pessoal? Me ajudem aí. Nosso multiplexador 2:1. Eu tenho aqui, ó, como se fosse uma chave, né? Que esse pino aqui de baixo controla se a chave está conectada ou está desconectada de algo. Não é isso? Será que dá para usar para fazer isso aqui? Uma situação onde ele está conectado e uma situação onde ele está desconectado. Eu falei que vocês sabiam, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui, só se eu resolvesse para vocês agora. Então, essa daí tá mole. Então, quando você chegar lá, que você encontrar as portas NAND e tal, isso aí você já sabe resolver. As portas inversoras, tem problema. Mas quando você encontrar o buffer, você não afina não, você vai substituir pelo multiplexador lá. E você parar um pouquinho, você vai conseguir compreender como é que ele deve estar ligado. Né? Em alta impedância, desligado ou a conexão. Joia? Pronto. Vamos voltar então. Alguma outra dúvida, pessoal, aqui na segunda questão? Essa segunda questão tá fácil demais, pelo amor de Deus, eu tô com vergonha. Folha de papel A3. Podemos avançar, galera? Segue o jogo. A terceira questão. Você estava perguntando do chip, essa terceira questão é tirada
de um processador real, né? A gente já trabalhou na disciplina de micros várias vezes com esse PIC 30F 4012, 4011 também, o 877A, a gente já usou muito na disciplina de micros, né? E é o seguinte, quando você abre o datasheet lá do DSPIC, né? Ele tem, uma das primeiras coisas, um mapa de memória, dizendo o que é que está presente em todos os endereços que ele pode acessar, né? Então ele fala, desse endereço tal, é a instrução de reset. Para quando você reseta o processador, ele vai ali para aquele endereço 00, né? No endereço de 100 até o 7FFF é onde o usuário vai colocar o código, né? Onde vai escrever o seu programa, né? Do 7FFC00 até o 7FFFF é onde vai estar os dados, né, da sua EPROM, onde é que ele vai guardar as variáveis que você vai usar no programa, né? Lá do F80000 até o F80000F é onde você vai configurar os pinos dele, né? Onde é que você vai dizer onde é que está a interrupção, onde é que você vai dizer onde é que está o analógico, onde é que você vai dizer que aquele pino é de entrada ou saída. Então, ele vai dizendo tudinho aqui. Então, sabendo que esse cara aqui, né, esse mapa de memória do DSPIC 30F4012, tá certo? E você sabendo que a dimensão do barramento de dados é de 8 bits, o que é isso? É que a largura dessa palavra aqui, ó, o tamanho dessa palavra é 1 byte. Perfeito? Tudo bem? Então, é nessa parte que você consegue a informação que o barramento de dados, tamanho da palavra, é de 8 bits. Certo? Então, você vai indicar as seguintes informações. 2 pontos aqui. Eu vou ter dado aqui depois de 2 pontos. Você vai indicar o quê? Você vai indicar o seguinte. Qual o tamanho que o cara vai ter reservado à memória do usuário? O que é a memória do usuário? Tá bem aqui, eu ainda coloquei a tradução. Ó. User Memory Space. Então, qual o tamanho que vai englobar esse segmento aqui? É basicamente o contrário que vocês fizeram na primeira questão, né? Quando você vai dizer endereço final, ou na segunda, perdão. Endereço final, inicial e final. Aqui eu dou os endereços para vocês, ó. E você vai dizer quanto tem esse pedaço aqui, que junta tabela, parte reservada, vetor alternado, memória de programa, partes reservadas e EPROM. Ele chama de memória do usuário. Quanto tem? Ah, professor, eu fiz uma conta, tem 5 GB. Aí você explica por que você disse de novo, 5 GB. Ó, eu vi que o endereço inicial é tal, o endereço final daquele outro é o outro tal, né? E ele termina no outro endereço tal. Então, eu fiz a conta e essa seção completa tem um tamanho de 5 GB. Aí você coloca lá. Perfeito? Vocês entenderam o que é que eu estou perguntando? Além da Fiamma, pessoal. Luiz também. Pronto. Então, ele vai querer o tamanho dessa seção do memória do usuário, user memory. Ele vai querer o tamanho total reservado para a memória de configuração, que é essa daqui, ó, já é um pedaço um pouco maior. Na verdade, não sei se é maior, vocês vão ver pelo endereço, né? Que vai daqui até aqui. Perfeito? Vai querer saber também o espaço para a memória do programa, qual o tamanho do espaço para código que você tem, né? Que é o User Flash Program Memory. É só esse pedaço aqui, ó. Perfeito? E vai querer saber também o total de espaço reservado para a gravação de dados. Dado EPROM. Que é só esse espacinho aqui. Perfeito? Então, você vai dizer, ó, a capacidade do user memory é
1K. A capacidade da memória de programa é 5 MB. Capacidade de configuração é 2K. E assim por diante. Beleza? E isso vale 20 scores. Só isso. Só isso. Perfeito? Beleza, pessoal? Pessoal, deixa eu só chamar a atenção aqui, ó, para você. Vocês podem não entender aqui, ó. Por exemplo, para você não se confundir, ó. Isso aqui, ó, essa seçãozinha aqui, ó, só o reset, ele tem um endereço só. Então ele vai, ó, do 0000 até o 0001. O endereço seguinte eu boto do outro lado para você não se confundir, né? Então o endereço seguinte vai do 2 ao 3. Aí, ó, o seguinte, eu já boto aqui do outro lado, ó, do 4 ao 7F. Aí o seguinte, do 8 ao 83. Aí o seguinte, do 84 até o FF. Aí o seguinte, do 100 até o 7FFF. Eu estou colocando de um lado e do outro para vocês não se confundirem. É óbvio que eles estivessem um em cima do outro, dá para saber que esse endereço aqui é antes desse, né? Mas eu estou colocando ainda um do lado, outro do outro, para você não ter uma superposição. Tá certo? Beleza? Então, ele vai até o endereço final de todos, né? É o FF, FF, FF. Perfeito? Esse aqui, pessoal, ó, tá um pouco pequeno, mas aqui é FE de escola, FF, FF, tá? Perfeito? Deixa eu ver se no outro dá para ver melhor. No outro aqui, o E dá para ver melhor. PDF. Porque ali no Paint está realmente pequenininho. Isso, esse aqui, ó, é o FE, FF, FF. O FF, FF, FF é o último de todos. Tá correto, Pablo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Até vocês se assustaram, que é só essa besteira, é só essa besteira. 20 scores, para você tirar o dedo. Não, aí eu tenho que errar o cálculo, pessoal, só tem um cálculo para fazer. Se você errar o cálculo, aí, paciência. O que é que eu posso fazer, pessoal? Só para calcular isso aqui. Se eu pedisse para você projetar outra coisa, vocês iam reclamar que estava longo. E quando é só o cálculo, usa a calculadora do Windows, exatamente. Beleza? Agora, pessoal, pelo amor de Deus, além de ter que justificar que você consegue fazer o cálculo, não coloque em bits. 1 bilhão de bits. Coloque em múltiplos da informação, de byte. Eu vou colocar aqui, ó. Então, quando você for falar, você vai colocar tantos kbytes. K, mega, giga, tera. Tá certo? Não, você vai colocar em bits não. Você não é doido? Você recebe o seu HD falando que é 1 quadrilhão de bits? Não. Você diz que é 500 GB, que é 1 tera. Seu pendrive lá, você diz trocentos bits? Não pode, pessoal. Então, vai usar o K, o mega, o giga ou o tera, onde a unidade está associada. Beleza? Isso aqui é para facilitar, pessoal. Não você vai se confundir. Pelo amor de Deus. Vou sublinhar aqui também. Vou botar como observação bem grande. Beleza? Vamos para a próxima. Isso aqui foi para facilitar, pessoal. Pelo amor de Deus. Eu vou nem dizer. Essa questão aqui tem gabarito. Se você quiser, você pega o gabarito. Porque esse chip existe. Lá tem dizendo. O negócio é que você vai ter que fazer sua conta para mostrar. Já dei a dica. Na quarta questão, veja só. Essa aqui, pessoal, você vai fazer utilizando o Proteus. Então, além da sua teoria de como você vai fazer esse projeto, né? Você vai explicar, você vai ter que montar lá no Proteus a simulação. Do jeito que a gente fez na sala, do jeito que você vem fazendo em todas as provas. Tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um projeto baseado naquela memória que a gente já viu da 2114, daquela que ela tem 1K nibble. Não é isso? Perfeito?
Essa memória que tem lá no Proteus, uma static RAM, que é simples de gravar, simples de colocar, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um sistema de 1 KB. Tá certo? 1 KB. Se for o dia todo ali, você ainda tem domingão para pegar a praia. Firmou. Dá show de bola. Não precisa o dia todo, galera. Vocês já fizeram aí. Essa questão já tem metade feita. Se vocês fizeram aí as questões do Proteus dos exercícios passados, né? Então é só finalizar, né? Como já diria aquela figurinha, integra ali, deriva ali e acabou. Vamos lá. Então, esse sistema, pessoal, deve possuir uma capacidade total de 1 KB. Você vai montar 1 KB. Além disso, o sistema deve permitir que você grave o código ASCII2, que é aquela tabelinha dos caracteres, é por isso que ela tem que ter 1 KB. Beleza? Né? Que corresponde à letra do seu nome nos endereços formados por esse algoritmo aqui, ó. 0, dígito não, último dígito não nulo e dígitos não repetidos da sua matrícula. O que é isso? Vamos falar. Vem cá comigo. Me dê um exemplo aí de uma memória com o nome de vocês, que agora vai precisar do nome. Deixa eu pegar o código ASCII aqui. Só um minuto, pessoal. Tabela ASCII. Foi. Cadê a matrícula? Me arranja aí. Pronto. Pablo. A matrícula é matrícula 38 55 29. Não é isso? Pronto. Oh, meu Deus, estava muito pequeno. Desculpa, gente. Cinco, 29, né? Então vamos lá, vamos fazer o algoritmo. Essa questão aqui tá show de bola. Então, ó, quais são os dígitos aqui da matrícula do Pablo? 3, 8, 5, 2, 9. São os dígitos não repetidos, né? Perfeito? Então, o que é que acontece? O nome dele, ele vai gravar as primeiras letras. Quase dá para gravar tudo. Em endereços formados da seguinte forma. Ele vai gravar a informação P, no endereço, deixa eu colocar aqui o algoritmo, 0D lacuna. O que é isso? 0D espacinho, né? Em hexa. O que é que significa isso? Ó, D vai ser fixo o último dígito não nulo da matrícula do Pablo. Qual é, pessoal? 9, né? Todo mundo está enxergando? Então, ele vai gravar esse aqui, ó. A primeira lacuna vai ser o primeiro dígito. A segunda lacuna vai ser o segundo dígito. A terceira lacuna, o terceiro, e assim por diante. Quanto não repetido tem. Então, o P, que é o primeiro caractere, ele vai gravar no 0, último dígito não nulo, que é o 9, primeiro dígito da sequência numérica dele, que é o 3. Então, ele vai gravar no endereço 093 hexa a informação P. Que é a informação P? Vamos olhar aqui a tabela ASCII. A tabela ASCII diz que o P maiúsculo, né, é o valor 50 em hexadecimal. Então, ele vai pegar lá o valor 50 em hexa, que é 0101,
Opa, cadê aqui? Faz o vento, tá massa, viu, hoje? Ele vai pegar o código ASCII do P e vai gravar ele no endereço 93 em hexadecimal, tá certo? O próximo, vou colocar aqui pertinho, o próximo, a próxima letra do nome dele é a letra A. E ele vai gravar no endereço, de novo, 0, o D é fixo, o último dígito não nulo, 9, e aqui o próximo dígito, opa, aqui é o próximo? Perdão, o próximo é esse. Deixa eu apagar esse que a gente já usou. O próximo dígito da sequência de matrícula dele. Então, ele vai gravar o caractere A no endereço 098 em hexa. Tudo bem? Depois vai gravar o caractere B no endereço 095 hexa. Todo mundo já entendeu como é o macete? Perfeito? Então, lembre-se, pessoal, se você tiver matrículas com muitos números repetidos, você vai poder gravar menos caracteres do seu nome, tá certo? Porque está associado ao número da sua matrícula, né? O primeiro dígito aqui, né, não nulo do endereço, vai ser sempre o fixo, o último dígito não nulo, e esse aqui vai ter que passar por todos os dígitos da sua matrícula. Tudo bem? Perfeito? Veja bem, vamos continuar, que não acabou ainda não. Então, ele é capaz de gravar os caracteres, né, do nome naqueles endereços que vai pertencer só a você. Tá certo? Beleza? Então, eu coloquei aqui, ó. Esse algoritmo aqui, 0D, interrogação, trata-se do último dígito não nulo da sua matrícula, né? No caso do Pablo, a gente viu que é o 9, seguido pelos dígitos não repetidos da sua matrícula a cada letra. Então, vamos supor que a sua matrícula tem... Você fez lá, lembra da aula passada, perdão, da prova passada? Ah, professor, o meu eu fiz a sequência, só deu 4. Só vai ser os 4 primeiros dígitos, as 4 primeiras letras do seu nome. Ah, professor, o meu deu nenhum dígito repetido, né? Então, vai ter lá 6 letras do seu nome. Ah, professor, mas o meu nome é Ana. Começa a botar o sobrenome. Não tem problema não. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Calma que não acabou. Né? Então, esse sistema que você vai montar lá, de 1 KB, ele tem que permitir que você entre com essa informação. Então, ele tem que estar lá um arranjo que vai entrar nos dados, vai entrar nos endereços, tem que permitir que você grave esses valores e essas informações dentro do chip de memória. Mas, depois disso, eu quero que você projete um sistema que vai tirar essa entrada e vai apenas fazer uma leitura dessa memória. Como assim? Esse sistema é formado por uma máquina sequencial que ele vai varrer sequencialmente todos esses endereços, de maneira que fique sendo exibido de forma cíclica os caracteres do seu nome. Como assim? Vamos lá. Ah, vou pegar do Proteus. Mentira. Ah, não, mas já vou indicar a ligação. Se eu abrir aquele projeto aqui, vou fazer chip genérico. Banco genérico. De 1 KB. Aí aqui tem 3 pontinhos de endereço. É o A. E aqui tem
uma determinada quantidade, que você vai saber quem é, se você está estudando, né? Está praticamente óbvio, dos dados. São várias linhas de Ds. Tá certo? Aí aqui tem leitura e escrita e o chip select. Perfeito? Né? Aqui, de acordo com o nosso chip que a gente vai usar, já vai ter vários chips aqui dentro. Você vai ter que montar. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai configurar com zeros e uns a parte da leitura, zeros e uns a parte do endereço e 0 e uns a parte dos dados para você gravar aquelas informações. Essa parte todo mundo entendeu, galera? Você grava lá as letras. Então, você tem que ter aqui os negocinhos que você vai apertar para entrar com o dado lá, né? Vocês viram como é que a gente fez lá na aula passada. Perfeito? Então, você tem que ter o dispositivozinho aqui, ó, que vai conectar os dados. Você vai ter que ter o dispositivo aqui, ó, que vai conectar os endereços. E você vai ter que ter os dispositivos aqui que vai conectar o controle, né? De forma que você possa entrar esses dados. É exatamente isso. Você vai ter que fazer um sistema para, sem desligar a memória, você poder varrer essa memória com a sua máquina de estado ali. Tá certo? Porque o que acontece? Se você quer fazer para não perder os dados gravados, só se for para a memória pronta. A memória RAM, ela tem essa característica. O seu computador é assim, desligou, perdeu. Beleza? Aí o que é que você vai fazer? Ó? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um sistemazinho que é capaz de desconectar a entrada de dados. Perfeito? E conectar alguma coisa que eu possa ver esses dados, né? Não deixe só nos pontinhos aqui, não. Na sala a gente deixou só os pontinhos aqui, ó, vermelho e azul, para ver qual era o dado, né? Coloque um LED, se você quiser, coloque uns 7 segmentos, coloque alguma coisa para indicar aqui os níveis de saída. Tá certo? Beleza? De forma que o que é que você vai fazer? Aqui, você vai desconectar e vai conectar uma máquina de estado. Deixa eu pegar a máquina de estado aqui. Vou dar até o bizu qual vai ser. Uma máquina de estado, ó. Onde nessa máquina de estado, você vai pegar os estados, né? Nem vai precisar da saída. E vai conectar ao barramento de endereços. Para quê? Quando essa máquina começa a passar o clock, ele vai passar por todos esses endereços de forma sequencial. A máquina de estado não faz isso, né, pessoal? Essa máquina aqui não vai passar pelo primeiro dígito da matrícula, segundo dígito, terceiro dígito, etc, né? Não é isso? Perfeito? Então, se você tiver feito a primeira etapa certinho, na hora que você configurar aqui para leitura, né? Na primeira etapa ele estava com uma escrita. Na hora que você configurar para leitura, ou seja, na hora que você configurar aqui, ó, para esse modo aqui, ó, na hora que os endereços forem passando de forma sequencial, mas fica ruim, né? Mas dá para entender. Na hora que os endereços for passando de forma sequencial, pessoal,
através da minha máquina, eu vou tendo a minha memória me dando as letras que vocês gravaram na primeira etapa. Vai ficar de forma automática, porque aquela máquina vai ficar em um ciclo infinito, né? Em um loop infinito. Vai ficar aqui, ó. Detalhe. Essa máquina dos dígitos de matrícula, pessoal, você já tem, é da prova passada, só não aproveita se não quiser. Aí você pega, Rômulo, mas aqui eu não estou copiando no 3, não estou copiando no 8, eu estou copiando no 93, no 98, no 95, enfim, adiante. O que é que eu tenho que fazer? Você vai alterar uma besteirinha aqui na memória para que você não tenha que projetar a máquina todinha de novo. Dei a dica. Se você for projetar pelo endereço completo, aí você vai ter que fazer uma máquina do zero. Perfeito? Então, ó, lembre-se, você tem que ter algum componente aí de chave, de buffer, para desconectar o sistema inicial que você usou para jogar os dados e sem desligar a memória, né? Chavear, permitir que entre a máquina que você projetou, né? E o visor que você vai receber essa informação. Pode ser LED, pode ser 7 segmentos. Ah, professor, eu quero aproveitar o meu decodificador de 7 segmentos da primeira prova. Pode, não tem importância. Ah, professor, eu vou botar só os LEDs. Pode também, não tem problema não. Portanto, que eu tenho alguma coisa aqui para ver. Não deixe só nos pontinhos aqui não, tá? Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Caso você tenha feito a questão na prova passada, sugiro fortemente que você recicle o seu projeto do Proteus, porque essa parte aqui, ó, já vai estar feita. Você vai ter que fazer só o que é que vai estar interconectado com a memória. Sem dúvida, Gabi. Mas é por isso que a gente tem até amanhã. A firma disse que não entendeu como fazer essa reciclagem. Beleza. Você concorda que aqui vai ser um conjunto de flip-flops, né? O que você projetar, que vai ter que a saída desses flip-flops, né? Vão estar ligados nos endereços aqui para fazer o varrer os endereços, firma. Você concorda? Beleza, vamos lá. Vou provar que a Bruna está errada, que falou. Por que você odeia a gente? Olha como é que eu vou provar que vocês estão errados. Quantas variáveis de estado tinham que vocês projetaram na prova passada? Ixi, aí é difícil. Opa, boa, Luiz. O Luiz está afiado. O moleque está jogando solto. Não deixa passar uma. Boa, Luiz. Jogador caro esse aí. Vamos lá. Tinha 4 variáveis, né, de estado. Perfeito? E quantas variáveis aqui, ó, de endereço ele tem? Quantos bits de endereço tem para endereçar um K? Vocês já fizeram essa questão não sei quantas vezes. Quantos bits tem aqui? 10. Poxa, a máquina que eu fiz só tinha 4. Pronto, o Luiz já respondeu para mim. E eu tenho que ligar 10. O que é que acontece, ó? É impressão minha ou os 6 aqui, ó, são fixos? Eita, olha aí, rapaz. Se ele é fixo, você já pode colocar ele num conjunto de chaves que não vai mudar. Coloca a saída dos flip-flops apenas nos 4 menos significativos. Beleza? Agora lembre, pessoal, que isso tem que ter uma chavinha para você selecionar de um para o outro. Para a etapa que você vai entrar com os dados, para depois para a etapa que ele vai ficar em loop infinito. Beleza? Então isso aqui, pessoal, já está feito. Se você já fez a prova passada, recicle. Na verdade, foi da prova passada, que foi no exercício que a gente passou em sala,
que foi algo que a gente explicou em sala. Então, você já tem esse exercício pelo menos umas 4 vezes. Só não faz quem não quer. Joia? Com isso, a gente acaba a nossa prova, pessoal. Essa daqui tá mais mole do que mastigar água. Creio eu que todo mundo vai se dar bem. Alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma parte sem entender aqui de alguma dessas coisas? Os ajudantes do dia são os mesmos de sempre. Deus e o Rivotril. Só com receita, infelizmente, né? E faz no café. Qual o porém, então, Pablo? O que é que eu posso ajudar antes de a gente sair aqui? Me ajude aí. Só... Já comecei a fazer, né? Falou, só se eu fizer por mim, mas já comecei a fazer, né? Desenhar mais que isso, cadê o do buffer? Desenhar mais do que isso aqui, só se eu fizesse na sua prova, né? Só se a sua prova tivesse com a minha letra. Aí complica. Beleza? Gente, vou pedir licença para a gente interromper a gravação.